Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Estou aqui hoje para a gente realizar a atividade do portfólio de Química. Lembrando que ela já foi enviada e muitos de vocês até já responderam essa atividade. Aqui vocês primeiro vão fazer o cabeçalho, né, com o nome da escola, data, nome do professor, o seu nome, a sua turma. Aqui eu deixei atribuído o valor da atividade, que é 10, o prazo de entrega, que é até quinta-feira. Lembre-se de colocar o título da atividade, que é o portfólio de Química, antes de responder. A expectativa de aprendizagem é nomear as cadeias carbônicas, oxigenadas, nitrogenadas e halogenadas. Então, relembrando, as cadeias carbônicas oxigenadas são aquelas cadeias que contêm carbono, hidrogênio e oxigênio. As cadeias nitrogenadas é que, além desses três, podem apresentar também nitrogênio. E as halogenadas são aquelas que podem apresentar os halogênios, que são os elementos químicos da família 7A ou 17 da tabela periódica. Então, na questão número 1 diz o seguinte: observe as fórmulas estruturais a seguir. Ele dá as formas e depois pede, segundo a ordem em que aparecem, sua nomenclatura oficial é. Então, o que a gente vai fazer? Dar o nome dessa cadeia. Então, relembrando, essa cadeia, que é um ciclo com 6 carbonos, e essa bolinha no meio é chamada de benzeno. Então, nesse caso, a gente vai numerar a posição do benzeno, ou melhor, né, os carbonos do benzeno, e depois vai indicar em quais carbonos que estão o cloro. Então, está no carbono 1 e no carbono 3. Quantos cloros são? 2. Então, vou colocar o nome do elemento, cloro, e depois a cadeia benzeno. Então, todas as vezes que você tiver um halogênio, pode ser cloro, flúor, iodo, bromo, você sempre vai indicar a posição, o nome do elemento e a cadeia principal. A alternativa 2. Ela possui o quê? Ácido carboxílico. Isso aqui reescrito fica dessa maneira aqui. Então, essa cadeia, ela tem 2 carbonos. Então, eu vou colocar ácido. Se é 2 carbonos, et. Ligação simples entre eles, etan. E a terminação, oico. Cadeia 3. Na cadeia 3, eu possuo um nitrogênio. Então, ela é uma amina. Eu tenho primeira ramificação, segunda ramificação. Aqui é só hidrogênio, então a gente não dá o nome. Como são duas cadeias que possuem 2 carbonos cada, e é a mesma coisa, então eu posso usar o prefixo di para indicar que são duas iguais. O nome da cadeia, né, das ramificações etil e a terminação amina. A alternativa 4. 1, 2, 3, 4 carbonos, então é but. No primeiro carbono, eu tenho ligação dupla em, e a terminação vai ser O, porque só tem carbono e hidrogênio. E a última, a gente tem o que aqui no meio? 2 oxigênios. Quando eu tenho 2 oxigênios no meio da cadeia, isso daqui vai ser um éster. Terminação ato e ila. Então, vou fazer a primeira cadeia. 1, 2, 3 carbonos. Prop. Ligação dupla. Então, propeno. Terminação ato. Propenoato. D. E agora eu faço a segunda cadeia. Terminação ila. Propenoato de etila. Agora é só a gente marcar a alternativa. Então, 1,3 de clorobenzeno, então já posso descartar a B, a C e a E. 1,3 de clorobenzeno, ácido etanóico, dietil, amina. Então, se é amina, é a letra D. Esse aqui a terminação foi amida, por isso ela tá errada. Deixa eu levantar a folha aqui para vocês verem. Então, tá aqui as nomenclaturas e a marcação vai ser a letra D. Questão número 2. Forneça o nome das aminas a seguir.
Então, as aminas sempre você vai identificar a ramificação, dar o nome a elas e depois monta a nomenclatura em ordem alfabética. Então, nessa primeira só tem uma ramificação, que é etil, e a terminação amina, etilamina. A segunda eu tenho uma, duas, metil e etil, ordem alfabética. Etil, metil, amina, ok? A letra C, eu tenho duas também. Essa com ramificação, ela é chamada de vinil. Ramificação não, ligação dupla, insaturação. É chamada de vinil. E esse é o metil, então vamos lá, ordem alfabética. Metil, vinil, terminação, amina. Próxima, letra D. Nesse caso, a gente tem, ó, fenil, isopropil e etil. Professora, como que a senhora sabe esses nomes? Prática. Para você aprender os nomes dessas ramificações, basta você fazer vários exercícios. Elas costumam se repetir com maior frequência e aí você vai aprendendo o nome de cada uma delas. Então, é só a gente colocar em ordem alfabética. Então, primeiro, etil, fenil, isopropil, amina. Então, no caso da amina, sempre é nome das ramificações e determinação amina. A letra E, eu tenho uma ramificação metil, duas ramificação metil. Então, coloca o prefixo de quantidade de, o nome das ramificações metil e a terminação amina. F, um metil, opa, professora, presta atenção. Aqui a gente tem uma cadeia. Essa cadeia, ela possui 1, 2, 3, 4 carbonos. E o carbono que ela está ligada, ela vai ser chamada de sec-butil. Então, nesse caso, como é um sec-butil, e a terminação amina. Se você pesquisar, eu até já passei para vocês uma lista com as ramificações, basta vocês pegarem e sempre estar consultando. Essa ramificação aqui é chamada de benzil. Então, benzil, terminação amina, ok? Então, finalizamos a cadeia 2, né? Alternativa 2, então vamos fazer a próxima. Número 3. Dê a nomenclatura dos aletos orgânicos a seguir. Então, como eu disse, você vai identificar o elemento químico, a posição que ele está e depois põe o nome da cadeia. Então, na letra A, o primeiro é um cloro. O cloro está ligado ao carbono 1. Então, vai ser 1 cloro. Depois, eu tenho o quê? 2 carbonos et, ligação simples an e terminação O. Letra B, iodo. Tá ligado ao carbono 2. Então, 2 iodo, 3 carbonos é prop, ligação simples entre eles, an e terminação O. Letra C, o flúor tá ligado nesse carbono. Lembra que a gente começa a contar do mais próximo a ele. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 2, eu tenho o flúor, 5 carbonos é pente, ligação simples an e terminação O. Letra D, 4 carbonos. No segundo carbono eu tenho um cloro. Então, 2 cloro, 4 carbonos é but, ligação simples an e terminação O. Letra E. Tá vendo que além do cloro, a gente tem também uma ramificação. Então, a gente tem que identificar essa ramificação. Então, no carbono 2, eu tenho o cloro. No carbono 3, eu tenho um metil. E agora eu faço a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Pente, ligação simples an e terminação O. 2 cloro,
3-metilpentano. Na F, a gente tem o bromo e também um iodo. Então, a gente indica a posição dos dois. Nesse caso, tanto faz o lado que você começar a contar. A gente terá duas possibilidades. Uma delas vai ser o 2, bromo, 3, iodo, butano, ou 2, iodo, 3, bromo, butano. Qualquer uma dessas duas formas está correta. Na letra G, eu tenho um cloro e eu tenho também um metil. Nesse caso, a gente começa a contar do cloro e vai para o lado mais próximo da ramificação. Então, vai ser para cima. Então, eu tenho um cloro, 2 metil e benzeno, ok? Nesse caso, também, se você colocar orto, cloro, metil, benzeno, fica correto, porque orto indica posição 1 e 2. Na 4, pede pra gente ver a nomenclatura dos compostos e depois marcar a alternativa correta, né? Então, vamos lá. Essa primeira cadeia, ela tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, mas a gente vai começar a contar do mais próximo à ramificação. Então, 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 2, eu tenho a ramificação metil, 4 carbonos, então, butano, ok? Próximo, 1, 2, 3. Então, no carbono 2, eu tenho cloro e 3 carbonos, propano. A última cadeia, 1, 2, 3, 4. No carbono 2, eu vou ter o quê? A hidroxila. Lembra que se tem hidroxila é o quê? Álcool. Então, você vai fazer o quê? Butan, 2, ol. Então, 2-metilbutano, já cancela aqueles que não são. Sobrou a letra B e a letra D. 2-cloropropano e 2-butanol. Aqui nesse caso, ele ainda adota a nomenclatura mais antiga. Então, atualmente é butan 2-ol. Nesse caso, se você pesquisar na internet, o cloreto de isopropila vai apresentar essa mesma cadeia. Então, se você marcar a letra B ou a letra D, eu vou considerar. Porém, o mais correto é a letra B, porque ele pediu a nomenclatura da IUPAC, que é a nomenclatura oficial, seguindo as regras da química, ok? Então, letra B. Então, é isso, galera. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, podem me chamar no privado. A atividade vai estar postada no Classroom, mas também podem me dar o retorno pelo privado no WhatsApp, tá bom? Até mais. Lembrando que o prazo de entrega é até quinta-feira às 18 horas.